Olha, nós chegamos com alegria até você com o programa Andando com Cristo pela TV Grandourados, a TV da família douradense. E este programa, você já sabe, mas não custa lembrar, que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. E a Igreja Presbiteriana que está presente nessa cidade, pregando o Evangelho desde o início, a origem da cidade de Dourados. Sempre pregando a palavra de Deus com firmeza, perseverança, firmes na fé, na esperança maravilhosa da volta de Jesus Cristo e na certeza, a convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Onde o Evangelho chega levando vida, chega levando amor, paz, perdão, reconciliação com Deus, chega espalhando a graça e a misericórdia de Deus. Por isso que o Evangelho é maravilhoso, e Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então nós não nos envergonhamos do Evangelho, nós não criamos nenhum tipo de aparato para substituir o Evangelho, nós não fazemos nenhum tipo de acréscimo àquilo que a palavra de Deus nos estabelece. É por princípio presbiteriano que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E assim que a igreja tem caminhado historicamente. É uma alegria chegar até o seu lar e poder transmitir mais uma vez a palavra de Deus para você, tá bom? E hoje nós temos uma programação muito especial para divulgar para você aqui nesta abertura do programa Andando com Cristo. A mocidade da igreja, os jovens, estão com a programação muito especial para os dias 2 e 3 de agosto. E nesses dias nós vamos estar recebendo ninguém menos que o Dr. Marcos Eberlin, que é um grande preletor, um doutor na sua área. E ele trabalha dentro da linha do chamado designer inteligente. O tema desse simpósio teológico é o seguinte: fomos planejados, nós somos obras do acaso, ou há um Deus soberano, inteligente, sábio, um Deus eterno, um ser supremo que criou todas as coisas, que preserva a vida, que dá um senso moral, ético e espiritual para a vida? Ou nós somos produtos do acaso, de alguma ameba, de algum primata, de algum estrondo? Somos produtos do acaso ou fomos planejados por Deus? Nós queremos convidar você, não só os jovens que nos acompanham, mas também os pais, os adultos, crianças, enfim. São vagas limitadas, você precisa de ligar na secretaria da igreja e fazer a sua inscrição, mas este congresso é imperdível. É uma alegria, um privilégio ter o Dr. Marcos Eberlin aqui conosco nesses dias, uma autoridade mundial em pesquisa, nessa linha de pesquisa, e que vai tirar muitas dúvidas dos nossos jovens universitários e também, de uma forma geral, vai tirar muitas dúvidas de todos aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre este assunto. Então, não perca, 2 e 3 de agosto, acompanhe esse vídeo que vai rodar agora e você vai ficar melhor informado. Do mais profundo oceano até a mais alta cordilheira, das savanas africanas às selvas amazônicas, do árido Saara ao úmido Havaí, os mais inóspitos e os mais populosos, uma imensurável diversidade de vida, das grandes feras às mais mansas,
da maior à menor, e ainda menor, as mais criativas e comunicativas. Olhamos para o céu e adiante e nos maravilhamos com o que vemos, como também reconhecemos o desconhecido. Diante de tão vasta grandiosidade, nos perguntamos: como? De onde viemos e para onde estamos caminhando? Qual o fim? Simplesmente somos o que somos, naturalmente? Ou somos o que somos propositalmente, intencionalmente premeditado? Será que afinal fomos planejados? Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, hoje nós queremos falar sobre a excelência da criação de Deus e como que a criação revela a grandeza do Criador. Há um Deus criador de todas as coisas. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Hebreus capítulo de número 11 diz que pela fé nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus e as coisas visíveis vieram daquelas que se não veem. Agora observe o que nos diz o Salmo 19. O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e não há palavras. Da sua boca não se ouve nenhum som. Entretanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Salmo 19, de 1 a 6. Eu quero chamar a sua atenção para este salmo. Nós vivemos num tempo que os homens estão completamente perdidos. A confusão do nosso tempo pouco se assemelha da confusão dos tempos de Jesus e pouco diferencia das confusões do século I, do século II. A ignorância volta de uma forma muito grande a tomar conta do coração humano.
E uma delas é o fato do homem desprezar a Deus, desprezar o conhecimento de Deus, desprezar as obras de Deus. Assim como no período antigo, do mais denso paganismo e das superstições humanas, essas superstições têm voltado todas nos nossos dias. E o homem está perdido. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? Completamente perdido. E uma das razões é porque desprezou a Deus. Nós vivemos numa era que as pessoas têm muita dificuldade de entender as coisas de Deus e que há um Criador de todas as coisas, por causa das teorias darwinistas, existencialistas, por causa destas ideias adversas, o homem tentando viver alheio a Deus. E não é uma tentativa nova, é uma tentativa antiga. Ela vem com roupagem nova, como o darwinismo tem 2 séculos. Ela vem com a roupagem nova do evolucionismo e etc. Mas na verdade ela é tão antiga quanto o homem na face da terra. Apenas deu uma linguagem mais cientificada a ela, mas ela é antiga. E com isso o homem se perde, porque imagina você, eu sou produto do acaso, então a vida não tem sentido para mim, tanto faz viver quanto morrer. Eu não vim de lugar nenhum e não vou para lugar nenhum. Que sentido tem a vida? Eu não sei se eu vim de uma ameba ou de um primata. Que sentido tem a vida? Se eu não sei de onde vim, não sei para onde vou, não sei o que eu estou fazendo aqui, talvez seja a razão de tanto vazio existencial do nosso tempo. Talvez seja a razão porque tantas pessoas estão sem sentido para a vida, algumas entrando em processos até depressivos, não que a depressão seja apenas esta causa, mas sem sentido para a vida sem sabor, sem gosto. Realmente, quando o homem se perde nas suas origens, ele tem dificuldade para entender a existência humana, uma razão para viver. É interessante que até os próprios filósofos diziam isto, que o homem ele jamais encontrará uma satisfação plena enquanto ele não descobrir que as suas origens se encontram na eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós nascemos com esse DNA divino. Nós nascemos com esta digital do Criador. Nós temos uma alma imortal, eterna, que não se rende ao túmulo, que não se prende à mera existência temporal. Nós temos uma alma imortal. É a nossa identificação com Deus, com o Criador, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. E quando nós entendemos que nós viemos de um Criador, nós fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, que por trás da nossa existência há um Criador amoroso, misericordioso, bondoso, sábio, mais sábio do que todas as ciências humanas, mais entendido do que todos os entendidos, mais eterno do que todos os eternos. Então nós começamos a entender que a nossa vida tem um sentido quando ela tem em Deus um sentido. Há um Criador que nos criou à sua imagem e semelhança e nos criou para termos um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento de Criador e criatura, um relacionamento que se intensifica na pessoa de Jesus Cristo com Pai e filhos. É por isso que Jesus nos ensina a orar e a dizer Pai Nosso. Há um Pai, há um Criador. Ele é um Pai no sentido da criação e Ele é um Pai no sentido da redenção.
Então a vida tem sentido em Deus, ela tem início, ela tem meio, ela tem fim, ela tem origem, ela tem eternidade. Enfim, podemos entender a beleza da nossa vida humana quando entendemos a beleza do Criador. E ninguém pode se fazer de desentendido. O salmista está nos lembrando aqui: os céus proclamam a glória de Deus. Olha, isso aqui é maravilhoso. A poesia do firmamento, a beleza do firmamento, a expansão do firmamento, a dimensão do firmamento. A dimensão do mundo criado por Deus revela a glória de Deus, a grandeza de Deus, a beleza de Deus, a majestade de Deus. Os céus proclamam. E ninguém pode fazer de desentendido, porque não tem um lugar neste planeta que o homem não ergue os olhos para cima e não está sobre a cabeça dele os céus proclamando a glória de Deus. Por isso que no dia do juízo, quando Jesus julgar a terra, e ele voltará em glória para julgar a terra, ninguém pode se dizer indesculpável diante dele: ah, Senhor, eu não sabia. Não. Todos os dias, metodicamente, sistematicamente, todos os dias, sobre a nossa cabeça estão os céus proclamando a glória de Deus, a majestade do Altíssimo, a grandeza do Criador. Ergue os olhos para os céus agora, de onde você estiver. Se você está na sua casa, sai no fundo do quintal, olhe para cima, olhe para o céu. Todos os dias, sobre a nossa cabeça, há um testemunho da glória de Deus, porque os céus, na beleza dos céus, ele proclama a glória de Deus. E aqui o texto diz que é um testemunho silente, é um testemunho silencioso. Não há discurso, não há linguagem, dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É uma voz silente. Olha aqui, o jogo de palavras aqui do salmista é para nos colocar aqui deslumbrados diante da beleza, da grandeza da criação de Deus, da grandeza das obras de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento, o céu que está sobre nós, toda a dimensão deste cosmos criado por Deus, são obras das mãos de Deus, e revela que há um Criador soberano sobre todas as coisas, e é a Ele que nós devemos render a nossa vida. É com Ele que nós devemos ter um relacionamento pessoal, íntimo, direto, através de Jesus Cristo, sem mediadores humanos. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Nele as duas naturezas se harmonizam, são autênticas, não se misturam, não se confundem. E nem perde a sua essência, a sua grandeza, a sua beleza. Por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e não pode haver outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. E você pode falar com Deus através de Cristo, não precisa de nenhum mediador humano, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo, nem ninguém. Nós podemos falar diretamente com Deus através de Jesus Cristo, que é o único mediador entre nós e Deus. Mas lembra que todos os dias os céus estão sobre a sua cabeça proclamando a glória de Deus, a majestade de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para completar a meditação no Salmo 19, de 1 a 6. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo
com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos hoje contemplando o Salmo 19, que nos faz olhar para o universo, olhar para os céus que proclamam a glória de Deus. Há um Deus majestoso, glorioso, santo, cujas mãos são poderosas, suas obras são poderosas. Não estamos falando de um Deus algemado, não estamos falando de um Deus acorrentado, como parece que muitos acreditam, um Deus preso a alguma circunstância. Nós estamos falando de um ser eternamente livre, estamos falando de um ser eternamente poderoso, estamos falando de um ser que trouxe à existência todas as coisas, inclusive a sua vida, os céus, a terra, o mar, os planetas, todo o cosmos, as coisas visíveis e as invisíveis, toda a obra da sua criação, e nós, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, cuja alma tem sede de Deus, tem anseio por Deus, tem desejo por Deus, sonha com Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa vida tem sentido, a nossa vida tem plenitude em Deus. O Salmo diz assim, que não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O sol, o astro maior, mais visível da obra da criação do que a lua, as estrelas e todo o corpo celestial, é destacado aqui para dar um testemunho mais forte, mais brilhante, como o sol, de que há um Criador grandioso que cria coisas maravilhosas, coisas inescrutáveis, coisas difíceis para entendermos. E não há linguagem, nem há palavra. A linguagem muda da criação, somente os sons da criação. Deus é misericordioso conosco. Calvino, nosso reformador, diz que Deus é muito misericordioso com o homem, que na sua graça comum Ele sustenta todas as coisas, até os pecadores incrédulos que blasfemam contra Ele, misericordiosamente são sustentados por Ele. E quando Deus
olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer, nem por isso ele deixou de manifestar a sua bondade para com o homem e para com a sua obra criada. Deus criou e cuida deste universo. Ele é o Deus da criação, mas ele é também o Deus da providência. E Calvino fala algo muito maravilhoso quando ele diz o seguinte: quando o homem pecou, desobedeceu, transgrediu a ordem de Deus, Deus poderia ter tirado dos nossos olhos a beleza da criação. Ele poderia ter nos privado dos sons da criação, do cântico dos pássaros, do ruído das cachoeiras. Poderia ter tirado de nós a beleza dos jardins, das plantas. Poderia ter nos deixado no mundo sem cores, sem beleza, sem a música, sem todo esse aparato da sua criação. Mas ele é tão misericordioso que, apesar do homem ter transgredido, ter pecado contra ele, ter se rebelado contra ele, Deus não tirou de nós a beleza da criação. Os céus continuam proclamando a glória de Deus. O sol continua na sua função, a lua na sua função, as estações do ano na sua função, a terra continua produzindo o seu fruto, as plantas continuam dando o seu sabor, cada um sabor mais precioso e maravilhoso do que o outro. Continuamos a desfrutar das obras maravilhosas das mãos de Deus e continuamos a desfrutar da beleza da criação de Deus, apesar do nosso pecado, apesar da nossa transgressão, apesar das murmurações dos murmuradores, da incredulidade dos incrédulos, das injustiças dos injustos, da corrupção dos corruptos. O céu continua proclamando a glória de Deus e continuamos a desfrutar da beleza da criação de Deus. Só por isso os nossos corações já deviam se prostrar diante de Deus em culto, em adoração, em louvor à sua glória, porque apesar de nós, Deus não tirou de nós a beleza da criação, a beleza das suas obras. Um dia continua discursando a outro dia, uma noite continua revelando conhecimento a outra noite. O sol, a lua, as estrelas, todas as coisas continuam como Deus criou para o louvor da sua glória. Por isso os homens deveriam se prostrar diante de Deus. A poesia do Salmo, ele fala que o sol, ele principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. O calor do sol, nada foge. E aos nossos olhos naturais, parece que ele percorre os céus, embora sabemos o inverso, mas aos nossos olhos, aos olhos físicos, humanos, podemos vê-lo nesta maravilha da criação. Todos os dias vemos mesmo palco da criação diante dos nossos olhos. Cada dia é ímpar, cada dia é diferente do outro. Cada dia tem a sua beleza natural, um dia mais quente, outro dia mais frio, um dia com mais sol, menos sol, um dia de chuva, outro dia nublado. Cada dia tem a sua beleza, a sua cor, a sua poesia. E ele está dizendo aqui, é como o noivo que percorre o seu caminho. A linguagem poética do salmista, e é como o noivo, como um herói que se regozija. Ninguém o abate, é um herói. Todo dia tem um herói diante de nós. Todos os dias os nossos olhos contemplam este herói que traz calor ao peregrino, que aquece a pobre gente fria, como diz a nossa canção. Uma descrição
daquele que é o mais visível astro da criação de Deus e que reflete de perto o poder, a majestade, a grandeza de Deus, porque a ira de Deus é muito mais quente do que o sol. Então nós devemos pensar na beleza do Criador e na beleza de podermos nos relacionar com Ele e saber que Ele nos ama e saber que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. A vida tem um sentido para nós quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando os nossos recursos são os recursos espirituais, quando nós entendemos a beleza da vida em Deus e somente em Deus, a ponto dele mandar o seu Filho para nos salvar e nos ter perto dele, porque Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida está nele, vida abundante. Deveria o nosso coração se prostrar diante de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. A beleza da criação reflete a beleza do Criador, e não haverá desculpa para os homens, porque todos os dias o céu está sobre nós proclamando a glória de Deus. Oxalá o seu coração se renda a Deus verdadeiramente e você busque uma comunhão com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que Ele enviou para nos salvar e para nos reconciliar com Ele, para nos trazer para perto dEle, para que o temor dEle nos santifique, para que a graça dEle nos assista, para que a sua mão bondosa nos proteja. Esta mão poderosa que criou o sol e todas as coisas, é a mesma mão poderosa que protege os seus filhos de forma tão doce, tão suave, tão amorosa. Como é bom saber que há um Deus grandioso como este, que nos ama e que enviou Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa nesse dia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós estamos chegando aqui na etapa final do programa Andando com Cristo e estamos aproximando do mês de julho. Nós vamos ter a Escola Bíblica de Férias. Traga seu filho, sua filha para a Escola Bíblica de Férias. No telefone que está no vídeo, você pode ligar e fazer a inscrição do seu filho ou da sua filha através desse telefone na secretaria da igreja. A Escola Bíblica de Férias vai contar as mais lindas histórias da Bíblia e você pode trazer o seu filho, a sua filha, para desfrutar também do momento de lazer, de recreação, de amizade, convívio, relacionamento, além de ouvir, é claro, a palavra de Deus. É para isso que nós temos a Escola Bíblica de Férias, tá bom? Será uma alegria receber seu filho, a sua filha, para participar conosco deste momento. Será na primeira semana de julho, então não atrase a fazer a sua inscrição, tá bom? Nós vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, vem encher
Amado Deus e Pai, nós te bendizemos pela bênção de podermos falar contigo agora, pela bênção da vida, pela bênção da comunhão com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos telespectadores. Pedimos que a tua boa mão esteja com os nossos ouvintes, abençoando os céus, proclamando a tua glória e o coração deles se rendendo a ti. Mesmo sabendo que é na tua palavra que nós melhor compreendemos a beleza do Senhor, mas não podemos esquecer desse testemunho diário das obras das tuas mãos, da obra da criação. Bendito seja o teu nome, abençoe os nossos companheiros, irmãos, ouvintes, telespectadores que nos acompanham neste momento através dessa programação. Derrame a tua bênção e a tua paz sobre a vida deles. Oramos no nome muito querido de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados. Faça-nos uma visita neste domingo às 9 horas da manhã, escola dominical, e às 19 horas o culto. Venha adorar ao Senhor conosco. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.